Seja muito bem-vindo, estou muito feliz pela sua presença. Está começando mais um programa Dinheiro, o seu melhor empregado. E o que é isso? É uma série de vídeos que está relacionado e é para pessoas que buscam colocar o seu dinheiro para trabalhar para si próprio, para você mesmo. E no tema de hoje abordaremos algo muito importante, que é o medo de começar a investir. E ao abordarmos este tema, estaremos conversando aqui sobre alguns pontos que anotei para conversarmos sobre eles, sobre esses pontos. Estaremos aqui debatendo e você pode deixar aí a sua opinião nos comentários sobre cada ponto que foi debatido aqui neste vídeo, ok? E o primeiro ponto é, como o tema medo de começar a investir, o que é o medo de começar a investir? O medo de começar a investir propriamente se dá por algo que não conhecemos, que não sabemos o que irá acontecer, o que está por vir. Então, o medo, ele representa isso, algo novo, a incerteza em muitos casos. E nesse nosso caso, nesse contexto, é o medo de começar a investir. É a incerteza do por onde, como, qual o melhor caminho, o que fazer, o que não fazer. Então, isso, consequentemente, traz esse receio, esse sentimento, o sentimento do medo, que em muitos casos pode ser benéfico, mas em outros pode ser maléfico, pode nos prejudicar. E nesse contexto, o medo de começar a investir pode nos prejudicar na construção do nosso patrimônio. Então, o que é o medo de começar a investir? É o medo do novo, desse novo mundo, do mundo dos investimentos, aonde não sabemos ao certo, em muitos casos, pegando o meu próprio exemplo, por onde, como começar, da maneira mais correta, o que fazer e o que não fazer, o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então, tudo isso, incertezas, dúvidas, contribuem para o medo, ok? E temos aqui outros pontos importantes que iremos conversar neste vídeo. Curte, deixa o seu curtir e deixa o seu comentário, porque é muito importante e isso apoia meu trabalho. O outro ponto importante que estaremos aqui conversando é: eu tive medo no início da minha jornada? Consequentemente, sim, porque era algo novo para mim quando eu comecei lá em meados de 2017, 2018. Eu fiquei muito curioso para saber sobre este mundo, para saber o que é exatamente este mundo dos investimentos. Então, à medida que eu ia estudando, praticando, vendo o que dava certo, o que dava errado, eu fui conhecendo e, consequentemente, também fui perdendo este receio, este medo que me impedia de começar a investir e de colocar o meu dinheiro trabalhando para mim. A questão mais importante, em muitos casos, não é o medo, mas é o que fazer, como fazer. Pegando meu próprio exemplo, à medida que estudava e praticava e exercia isso, ficou muito mais fácil, muito mais prazeroso. Gerou uma dopamina financeira, se assim posso afirmar. Pelo meu conhecimento e pela minha prática, gerou um pico de dopamina financeira muito satisfatório, aonde o medo ia sendo deixado para trás. Não é que o medo deixa de existir. O medo ele está ali, mas ele está controlado. Por quê? Porque temos a consciência do que estamos fazendo, do para onde estamos indo. É aquela velha história, os porquês. À medida que ia evoluindo nessa questão, eu fui conhecendo os meus porquês e, consequentemente, isso foi me ajudando a controlar o medo, a criar as expectativas certas também, porque é muito importante. Porque a partir do momento que até as nossas expectativas não estão tão concretas, não estão tão corretas em relação a isso, consequentemente, poderemos potencializar o medo que está em nós,
que está dentro de nós. E assim por diante, nos impedir de darmos o próximo passo, nos impedir de, consequentemente, começar a colocar o dinheiro para trabalhar para nós. Então, sim, eu tive medo no início, mas à medida que eu ia desenvolvendo também as habilidades necessárias para começar a investir, consequentemente, esse medo foi tornando-se muito mais controlado. Hoje, eu ainda tenho medo, porque, historicamente falando, de modo antropológico, o medo ele contribui para a nossa sobrevivência. Entretanto, todavia, o medo também ele potencializa a questão de não gastarmos energia, de não darmos o próximo passo para objetivos que têm essa tendência de nos beneficiar, certo? Então, sim, eu tive medo, mas à medida que eu ia estudando e praticando, e também à medida que eu desenvolvi o meu próprio método de investimento, que é o Despertando o Investidor, porque eu fui despertado a partir do momento que eu colocava em prática este método. Então, à medida que eu ia praticando e colocando isso no campo de batalha, o método que eu mesmo desenvolvi, entre erros e acertos e filtrando, tornou-se muito mais simples e muito mais prazeroso dominar o medo, porque, consequentemente, à medida que eu ia fazendo o que tinha que ser feito, à medida que eu me comprometi comigo mesmo, o medo ele foi tornando-se controlado, mas também me mantém vivo, me mantém alerta para o que pode e o que não pode acontecer. Certo? E outros pontos importantes que iremos abordar aqui é a questão de benefícios. Será que ter medo realmente tem um benefício para nós? É isso que estaremos conversando aqui. Qual é o melhor momento para superar o medo? O melhor momento que eu encontrei para superar o medo foi o momento, voltando aqui na memória, se a memória não me engana, o melhor momento para superar o medo foi nas ocasiões em que eu tinha os porquês bem definidos. Pelo fato de porquê termos isso bem definido, os porquês, pelo porquê também de que eles nos motivam. Os nossos porquês, eles nos motivam e ele tem essa capacidade de nos motivar. Então a pergunta, qual é o melhor momento para superar o medo? É o medo de começar a investir, mais especificamente falando aqui neste episódio de hoje, que você está vendo. É o momento que eu encontro e defino os meus porquês. E no decorrer da minha jornada, assim como eu faço até os dias atuais, eu não sei o momento que você está vendo este vídeo, mas eu comecei a minha jornada no mundo dos investimentos em meados de 2017 e 2018, entre estudo e prática e esse controle do medo. Então, à medida que eu fui me desenvolvendo na minha jornada, e será sempre muito importante os porquês. Porque os porquês, eles têm essa tendência de nos motivar diariamente, semanalmente, semestralmente, anualmente. Então, termos os nossos porquês bem definidos é importante, justamente para isso, para que possamos prosseguir, para que possamos ir mais além. E também o benefício do porquê para controlar o medo e superar o medo e começar a investir é que ele é um objetivo. O porquê é um objetivo. Vamos pegar aqui uma analogia. Você quer adquirir algum bem. E para adquirir algum bem, você tem que ter um porquê. O porquê você quer adquirir aquele bem? Porque você precisa, é uma necessidade, é essencial para a sua existência, para a sua sobrevivência? Ou é porque simplesmente eu quero
adquirir aquele bem? Isso são porquês. E os porquês têm esse poder de nos manter vivos, volto a repetir, no nosso dia a dia, na nossa jornada. Então, o principal momento que eu encontrei para superar o medo, né, que até aquele momento o medo tinha um benefício, eu estava cauteloso, eu queria saber como esse mundo dos investimentos, de colocar o dinheiro para trabalhar para mim e multiplicar, seria e continua sendo e será benéfico para mim, terá benefícios. Então isso é muito importante, termos os porquês bem definidos, para assim, consequentemente, nos manter motivados no nosso dia a dia. E foi quando, no período que estudava e praticava, comecei a superar o medo na medida que os porquês iam sendo encontrados e bem definidos por mim mesmo. Uma terceira pessoa pode ajudar você a encontrar o seu porquê? Pode. Conversar com um amigo que tem a tendência a te ajudar e que sinceramente quer te ajudar, isso pode contribuir para ser definido os porquês. Mas a responsabilidade dos porquês é nossa. A responsabilidade daquilo que temos que fazer diariamente, semanalmente, semestralmente, anualmente, é nossa, não de terceiros. Um amigo mais próximo ou alguém da sua confiança pode contribuir para que seja definido os seus porquês. Ou você mesmo pode se encontrar em um momento da sua vida que o mundo dos investimentos possa contribuir com alguns objetivos pessoais e porquê pessoais, possa ser projetos sociais, possa ser contribuir com uma renda passiva para a sua aposentadoria, para o seu eu do futuro. Então, o momento ideal para superar o medo e começar a investir é quando eu tenho os meus porquês definidos. Pelo simples fato também da organização financeira ser importante para começar a investir, pelo fato do porquê eu estou me organizando financeiramente. Eu estou me organizando financeiramente para simplesmente somente começar a investir e ter alguns retornos, eu não tenho nenhum motivo maior, nenhum porquê maior. É necessário esses porquês, porque a partir do momento que saímos um pouco da rota, da direção, do caminho que foi traçado por nós mesmos, quando lembramos e quando vem à nossa memória o porquê, temos uma grande tendência a voltar para o caminho correto, para o caminho que nós mesmos nos propusemos, nós mesmos trilhamos. Olha, é esse caminho aqui que eu vou prosseguir, é esse caminho aqui que eu quero. Então, os porquês contribuem muito para superar o medo de começar a investir. Ok? Outro ponto importante. E se eu não começar a investir por causa do medo? O que acontece? Tem algum efeito colateral negativo se eu não começar a investir por causa do medo? Se o medo conseguir me dominar e eu não começar a investir o mais rápido possível, de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua história? Você pode pegar o meu exemplo, você pode pegar a minha história, de alguns pontos que estou aqui compartilhando com vocês. Mas o contexto de cada um é individual, pessoal e intransferível, certo? Não é transferível. Eu não posso transferir para você o meu contexto, mas você pode usar de exemplo o meu contexto para ter uma base para o seu contexto de vida e assim, consequentemente, você ir trilhando o seu caminho, a sua jornada. Certo? Então, qual é o efeito colateral de eu não começar a investir por causa do medo? Acontece algo, Hudson? Sim, acontece. E o que acontece, Hudson? Acontece que, a partir do momento que não investimos e não estamos investindo o nosso dinheiro por causa do medo e o medo está nos impedindo, nós estamos deixando para trás, na nossa história, um potencial muito grande de geração de riqueza a médio e longo prazo. Porque o mundo dos investimentos não é um jogo de velocidade, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Em uma maratona,
tem uma quantidade de voltas X que é importante para que você conquiste aquele objetivo de chegar na linha de chegada, na reta final e ser premiado. E no mundo dos investimentos é da mesma maneira, é da mesma forma, é uma maratona. A linha de chegada, o objetivo final será o seu porquê. O porquê você está investindo, o porquê você começou a investir. E o efeito colateral disso, do medo persistir e nos impedir de começar a investir, é que deixamos de aproveitar a linha de chegada. Deixamos de aproveitar os resultados que são construídos e são amplificados, são potencializados pelos juros compostos. Então, é isso que devemos fazer. Devemos definir os nossos porquês para que não deixamos de aproveitar o mundo dos investimentos ao nosso favor, aos nossos objetivos, ao que realmente queremos e buscamos. E o fato de estarmos conversando hoje sobre isso, sobre o medo de começar a investir, é porque o medo, o efeito colateral dele, em alguns casos o medo potencializa a nossa sobrevivência, mas em outros casos o medo potencializa o não aproveitamento de certas oportunidades. Por quê? Porque o medo nos impede de gastarmos energia com algo novo, com algo que se apresenta como novo e que tem um potencial de nos trazer um benefício muito grande, principalmente se esse benefício vem no médio e longo prazo. Porque no médio e longo prazo você começa a valorizar muito mais do que o curto prazo. Geralmente, por experiência própria, efeitos de retorno a curtíssimo ou curto prazo gera risco muito maior do que efeitos de recompensas que vêm no médio a longo prazo. A nossa geração é uma geração que vive num contexto muito imediatista. O nosso uso das redes sociais é muito imediatista. E se você ficou até aqui, nesse momento que estou conversando com você e falando sobre isso, é porque provavelmente você já tem uma tendência, né? Você já tem essa tendência de ser muito mais de médio a longo prazo. Porque hoje em dia, ver um vídeo que já passa dos 10, 15 minutos, nossa, é uma eternidade. Já boto logo 2 vezes aqui, porque assim, assado, cozido. Então, sabe, isso é muito importante. O efeito colateral do medo, nesse contexto aqui que estamos conversando, em outros contextos é outra história, são outros detalhes, são outros pontos importantes a analisarmos. Mas neste contexto, o medo de começar a investir, o efeito colateral dele é que não podemos e não passamos a aproveitar o potencial do mundo dos investimentos. O medo de começar a investir nos impede de tirar o máximo de proveito do mundo dos investimentos para os nossos objetivos, para os nossos porquês, para a nossa família, para mim próprio, para si próprio. Então é importante ficarmos atentos a isso. Ao fato de não começarmos a investir por causa do medo. Porque isso, no médio e longo prazo, nos fará ter um grande arrependimento. Sabe qual é o maior arrependimento daqueles que não começam a investir o quanto antes, o quanto ainda têm esse potencial de começar o quanto antes e tirar o máximo de proveito dos anos restantes de vida que tem pela frente? O principal arrependimento é de não ter começado antes. Mas esse arrependimento de não ter começado antes se vem pelo fato de decisões tardias, pelo não conhecer. Às vezes a pessoa ouve falar sobre, mas porventura, por algum motivo, não desperta um interesse, uma curiosidade nela. Mas tudo aquilo que você pode tirar proveito, é importante você ter já no mínimo uma curiosidade. Como eu posso tirar proveito disso da maneira e da forma mais íntegra? Sem passar a perna em ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem atos ilícitos. De qual maneira eu posso tirar proveito disso da forma mais íntegra? Essa é a questão. E o arrependimento de não ter começado antes
Em alguns contextos, quando eu vejo testemunhos e depoimentos de algumas pessoas, é justamente por isso, por não ter superado essa barreira do medo. E, consequentemente, a idade chega, os tempos passam. E, consequentemente, também vem arrependimentos por não atitudes que não tomamos que iriam nos beneficiar. Então, o meu eu do futuro, eu hoje, tenho para mim que se eu tivesse aprendido sobre o mundo dos investimentos com 10 anos de idade, 12 anos de idade, teria começado a investir muito antes, mas eu fui aprender aos 17, 18, cedo, porventura, para alguns, ou tarde para outros. Se a memória não me engana, né, o maior arrependimento dos investidores é de não ter começado antes. Justamente, em muitos casos, por causa do medo. Então, um dos efeitos colaterais é isso. O medo ele pode te potencializar lá na frente e você chegar ao ponto de dizer: eu me arrependo de não ter começado antes. Por que não começou antes? Porque eu estava com medo deste mundo. Eu não busquei conhecer mais, eu não busquei mais informações, eu não busquei um método, eu não busquei um mentor que realmente age comigo de maneira íntegra e confiável. Então esse é um ponto muito importante. E não deixe o medo te atrapalhar. Inicie, busque o conhecimento, busque um método validado por aquele que aplica aquele método que ele ensina. O método que eu uso, o Despertando o Investidor, é um método que eu mesmo desenvolvi no campo de batalha, que eu mesmo tiro proveito toda vez que um porquê novo surge, porque, volto a repetir, eu já sei o caminho, encurtado, sem precisar passar por tudo que eu passei no início, pelo fato de eu ter um método aplicável para qualquer pessoa, que encurta essa jornada, que encurta o caminho, ok? E por onde começar mesmo com medo? Sim, quando eu iniciei no mundo dos investimentos, mesmo com medo, eu iniciei. Eu tive um início. Eu não fiquei simplesmente parado e tudo mais, mas eu fui me desenvolvendo. E por onde eu comecei por aquilo que me trazia uma segurança no mundo dos investimentos, primeiramente. Não se começa, a princípio, muitos pensam que para começar no mundo dos investimentos é necessário que você comece com muito. Mas não é necessário que você comece com muito. É necessário que você defina os seus porquês, se organize financeiramente e comece com pouco. E comece principalmente por ativos que trazem uma maior segurança e estabilidade, menos volatilidade. Porque ativos de renda variável, nós teremos temas sobre isso, tá? Se você não tem um conhecimento sobre isso, não perca os próximos episódios de o programa Dinheiro, o seu melhor empregado, porque estaremos falando sobre isso. Mas brevemente comentando, a renda variável ela tem uma volatilidade maior. E o que é essa volatilidade? É a oferta e demanda refletindo em preços, né, palpáveis, assim, em questão de valores de compra e venda. E tem essas oscilações tanto para positivo como para negativo, ok? Então, já iniciar pela renda variável sem ter o conhecimento disso e sem saber disso, potencializa o nosso medo, porque, consequentemente, se tomarmos alguma decisão mais equivocada, provavelmente isso trará um malefício muito grande no curto e curtíssimo prazo. Por quê? Porque a nossa mentalidade não está preparada para aquilo. O nosso psicológico não está preparado para aquelas oscilações. Em muitos casos, é importante começar com pouco, não com muito. E a partir do momento que você começa, mês a mês, você se planejou, você definiu o seu porquê, está fazendo seus aportes mensais e seguindo esse passo a passo de maneira repetitiva e que torne-se uma consistência a criação deste hábito, você está começando, mesmo com medo, então você já vai começar por ativos que trazem uma maior segurança e estabilidade, menos variação de preço, de valores, como a renda variável. Por exemplo, a renda fixa. E tenho uma tendência a conversar com os meus colegas e pessoas que vêm conversar comigo sobre isso, começar por aquilo que traz uma segurança e uma estabilidade maior, porque isso não é indicação de investimento.
É conselho prático, porque se formos para analisar, como estamos iniciando, não é tão comum sabermos ou como se comportar neste novo mundo, de acordo com os contextos novos que irão se apresentar para nós, porque é um mundo novo para muitos de nós. Então, consequentemente, é importante termos este controle daquilo que está ao nosso controle. Aquilo que não está no nosso controle não adianta espernearmos, chorarmos, reclamarmos, porque só temos o poder de controlar aquilo que está no nosso controle. O que eu posso controlar? Por onde eu começo e como eu começo. E como eu devo começar. Isso é o que podemos e devemos controlar, que devemos ficar atentos, que tenhamos um foco nisso, naquilo que podemos controlar. Então, por onde começar mesmo com medo, é justamente isso que eu vinha comentando com vocês. Por onde podemos controlar, por onde temos uma segurança e uma estabilidade. Isso é importante ficarmos atentos. Este ponto aqui é muito importante. Por onde começar mesmo com medo? Pense nisso. Por onde eu devo começar mesmo com medo? Começa por onde você tem um controle. Não é indicação de investimento. É um processo analítico de uma tendência. Por que começar por aquilo que eu não tenho controle? E outra, ficarmos atentos a promessas de ganhos muito elevados em um curtíssimo espaço de tempo, em um curto espaço de tempo, como semanas, meses ou um semestre. Alguém que já chega te oferecendo mais de 1% ao mês, você já tem que ficar desconfiado, porque isso está acima das expectativas do mercado, da maioria dos investidores, porque é algo muito difícil de se obter. Mas como vivemos num contexto mais imediatista atualmente, na era da informação, com vídeos muito rápidos e curtos, nós vamos criando este hábito, nós vamos acostumando o nosso cérebro a isso, a querer resultados muito imediatos. E isso potencializa nossas vulnerabilidades para sermos o quê? Enganados, para sermos o quê? Roubados por muitos que têm esse comportamento não íntegro de querer tirar esta vantagem no curto e curtíssimo prazo com esquemas Ponzi, pirâmides financeiras, certo? Então é muito importante. Então, por onde começar mesmo com medo, foi por onde eu comecei, por aquilo que estava ao meu controle, ao meu alcance. Não fora do meu controle, mas estava no meu controle, no meu alcance, e consequentemente, conforme eu ia desenvolvendo a mentalidade para jogar o jogo, porque não adianta só estar jogando o jogo no mundo dos investimentos. É preciso saber jogar o jogo. E para você saber jogar o jogo, você precisa conhecer as regras, você precisa saber o que é positivo, o que é negativo para você. Você precisa saber o que é bom durante o jogo e o que não é bom para você. O que você tem controle e o que você não tem controle. Lembrando aqui da minha experiência, como eu lidei com medo para começar a investir, como eu já mencionei para vocês, um dos principais fatores foi o porquê. Mas como eu lidei com medo foi diariamente. À medida que, consequentemente, eu ia mais aprofundando o entendimento sobre este jogo do mundo dos investimentos, com o passar dos dias e anos, eu fui sabendo lidar cada vez mais com o medo. E você vai ouvir por aí histórias de que, se a memória não me engana, um dos maiores investidores do mundo, ele comenta que, não sei se a propriedade dessa frase dele mesmo, e ele comenta que compre ao som de canhões e venda ao som de violinos, ou porventura ao som de uma música mais suave, de um ambiente mais suave. O que isso quer dizer? É praticamente um provérbio do mundo dos investimentos, que o medo ele gera um pânico generalizado em muitos casos no mundo dos investimentos. O mercado se comporta assim, porque o mercado é formado por pessoas, e se nós somos pessoas, nós somos seres humanos, nós somos seres que sentimos, temos sentimentos. E se nós temos sentimentos, há uma variedade de sentimentos ali. E o medo é um desses sentimentos. Então não seria diferente no mundo dos investimentos. Quando o medo bate de modo geral,
vai gerar um pânico, vai gerar um apavoramento entre as pessoas. Consequentemente, os preços têm essa tendência a oscilar. Lembra do que eu falei? Comece por onde você consegue ter um controle maior. E a sua mente, a tua mentalidade, o teu psicológico está preparado para aquilo. Já sabe, não, aqui comecei pela renda variável, é isso mesmo. Variações para positivo e negativo, não, comecei pela renda fixa, é isso aqui. Contratos pré-determinados de valores X a receber em determinado tempo e assim por diante. Então, ter a mentalidade preparada para isso é muito importante, ok? E é isso que devemos ficar atentos. Senão, vamos ficar à mercê das nossas próprias emoções e, consequentemente, cairemos no decorrer da jornada, porque o medo ele sempre vai estar ali. Então, é necessário conhecermos o jogo para podermos lidar com ele diariamente. E a maneira como eu lido com o medo é justamente isso. De cada vez mais me aprofundar em conhecimento e prática. Me aprofundar cada vez mais em conhecimento e cada vez mais em prática. Praticar, ver aquilo, isso aqui está dando certo, isso aqui é um bom investimento, isso aqui não é um bom investimento. Então assim você vai ganhando esse fator que a experiência do campo de batalha te traz. Esse fator de você saber o que está dando certo, o que não está dando certo, o que é bom, o que não é bom, e diferenciar, não, isso aqui falaram que é bom, mas não é bom. Pode ser bom para ele, mas não bom para mim. Nem tudo que é um bom investimento para mim pode ser um bom investimento para você, mas as bases para analisarmos se um investimento é bom ou não são as mesmas. E no mercado de investimentos, no mundo dos investimentos, mais especificamente falando, as pessoas compram e vendem pelos seus próprios motivos. Eu compro um ativo ou eu vendo um ativo pelo meu próprio motivo que eu tenho. Algo pessoal meu. E é importante termos isso. A nossa individualidade no mundo dos investimentos, mas nós, como somos seres de grupos e de convivência, o efeito generalizado que o medo traz também pode ser muito maléfico no curto e curtíssimo prazo para algumas pessoas, mas para outras um benefício a médio e longo prazo, um pânico, um medo generalizado. Então, como eu lido com medo, é assim, diariamente, me aprofundando, estudando muito mais sobre o mercado e me aprimorando cada vez mais e praticando, tendo esse mindset, essa mentalidade da prática, de exercer aquilo que eu amo fazer e me propus a fazer. Hudson, mas eu não amo investir. Não, tu não precisa amar investir, mas você precisa conhecer os benefícios que o mundo dos investimentos traz para você aproveitar e usufruir disso da melhor maneira possível, da forma mais íntegra, certo? E como melhorar essa questão do medo o mais rápido possível? Antes do método Despertando o Investidor, eu tinha uma maneira como lidar com o medo. Após o método Despertando o Investidor, que é um método que eu coloco o meu dinheiro para trabalhar para mim mesmo em curtos espaços de tempo, a melhor maneira para resolver essa questão do medo o mais rápido possível, seguindo o método que eu aplico, um dos principais pilares é o fato de você estar no campo de batalha. É o fato de você estar ali praticando, exercendo. Porque quanto mais você conhecer, quanto mais você praticar, menos o medo te controlará. O medo vai deixar de existir, Hudson? Não, o medo não vai deixar de existir. O medo ele vai estar ali presente, diariamente com você, porque ele é um sentimento, então ele vai estar ali presente com você diariamente. Horas ele vai aparecer batendo na sua consciência e horas não, mas ele vai estar ali, esperando o momento certo para agir. E no momento que ele bater na sua porta e falar, e você perguntar quem é, e o medo falar sou eu, o medo de começar a investir. Opa, não investe. Tira, todo mundo está tirando. Então, quando o medo falar com você, o quanto mais você conhecer sobre aquilo que está te trazendo medo, está te trazendo receio, está te impedindo de dar o próximo passo, mais você vai poder ter a autoridade e a autonomia de dizer para o medo, não, medo, pode ficar aí fora, do lado de fora, porque aqui dentro quem manda sou eu. Você está aí.
está pedindo para entrar e me dominar, mas eu não vou deixar você me dominar. Eu não vou deixar você controlar os meus pensamentos e as minhas atitudes. Por quê? Porque aquilo que eu estou fazendo, eu conheço. E mesmo que dê errado, é uma experiência. É algo que me deixará mais fortalecido no mundo dos investimentos. Porque o ensino tradicional, aqui, outro pilar que tem no método é a questão do ensino tradicional versus o ensino da praticidade, da prática. Porque no ensino tradicional, se você erra uma questão, você é penalizado com a perda de pontos, vamos assim dizer, numa prova. Se você teve ali a intenção de responder aquilo, se você teve a intenção íntegra de responder aqui da maneira mais assertiva para daquela pergunta, daquela questão, e você errou, você é penalizado com a perda de pontos, com não atingimento, às vezes, da pontuação necessária para, vamos assim dizer, a nota ideal. E no mundo dos investimentos não é assim. O erro, ele tem o benefício. A perda, ele tem o seu benefício. E lá no método Despertando o Investidor, eu trabalho muito isso, a questão dos erros e dos acertos. A questão do medo, do ensino tradicional versus um ensino mais adequado para o mundo dos investimentos. E um dos pontos importantes que o método trabalha e venha trabalhar é exatamente esse, de que a pessoa ela pode errar se ela não teve a intenção maliciosa de errar. Mas se ela cometeu um erro genuíno, porque ela está tentando, porque ela está se aprimorando, porque ela está praticando, porque ela está aprendendo sobre aquilo, é um erro muito vantajoso. Ela não vai perder pontos, ela vai ganhar pontos. Pelo simples fato de agora ela poder ajudar outras pessoas a não cometer esses erros. Como é o meu caso, eu cometi muitos erros. E eu transferi todos esses meus erros para o método. Para quem tem acesso ao método, despertando o investidor, não cometer os mesmos erros que eu cometi ao colocar o seu dinheiro para trabalhar para si próprio. Olha só o benefício que trouxe para inúmeras pessoas. Eu não perdi pontos, eu ganhei pontos importantes para a vida. Porque caso a situação se apresente de novo assim para mim, eu já vou saber lidar com aquilo porque eu já tive essa experiência. E alguém pode tirar o proveito do meu próprio erro para se beneficiar de não cometer aquele erro. Então, ver como isso é importante, ver como isso é interessante. E hoje, no tema de hoje, medo, o medo de começar a investir, é isso que conversamos e é isso que tratamos. Não esqueça, o medo só te penalizará caso você deixe ele te dominar. Caso não, você será beneficiado. Certo? Agradeço por você ter ficado até aqui. Até mais e fui.